Até essas memórias, as fundamentais da vida, aquele abraço da mãe que me pegou no colégio quando eu tinha 6 anos, né? Do meu aniversário de 10 anos, no parque de diversões, tudo isso não são fotografias fixas do passado. Infelizmente não retratam fielmente a realidade. Primeiro, porque a psicologia sabe que as memórias elas são diferentes para cada pessoa que passou pela experiência, guarda uma versão diferente do mesmo acontecimento, influenciado por memórias prévias e as suas emoções de momento naquele momento em que as memórias foram formadas. Tanto as emoções de momento em que o fato aconteceu, quanto as emoções que você está sentindo quando evoca essas memórias. Tudo isso influencia aquela memória, aquele abraço da mãe. Então, por exemplo, você pode lembrar de uma viagem em família, né, do passado, quando você era criança, como um momento que era divertido e era leve. Enquanto o seu irmão, que estava ali também no seu lado, a 20 centímetros do seu lado, pode recordar este momento como um momento tenso, de brigas no carro, ou de tédio durante o trajeto até a praia. Cada um vai ter uma versão, um registro diferente da mesma história. Ou seja, a memória não é um registro objetivo do que aconteceu, mas ela é uma interpretação pessoal suscetível às influências e das contingências. Reparem, naquele momento que você gravou aquela memória do irmão, talvez você estivesse com emoções alegres, ou de tranquilidade, ou de serenidade, e aquela foi configurando com essa dança de elementos uma memória positiva. Já para o seu irmão, não. A interação com os elementos todos não foi tão positiva assim, e ele guarda uma memória negativa. E essa memória, ainda assim, ela não é confiável e não nos define por essência? Porque toda vez que a gente resgata essa memória, a gente está colando novos elementos que estão interagindo no aqui e agora com aquela memória, de sensações que nós estamos agora passando. Elas influenciam aquela memória. Ela muda o tempo inteiro. Não só, portanto, ela sofre um envelhecimento celular, tá? E isso engloba perdas de neurônios e perda de capacidade sináptica, que vai fazendo com que a gente não consiga recordar tão bem aquele evento. Ela envelhece, como todos nós. Mas, como eu falei, cada vez que você lembra dela, essa lembrança não é recuperada somente. Ela é refeita, ela é poluída, ela é reconstruída pelos elementos aqui do presente que você está lembrando dela. O cérebro pega o que estava guardado e reorganiza, misturando com as sensações, opiniões e informações do presente. Tá? Então, depois da gente lembrar um fato, ou recontar esse fato, nosso cérebro vai salvar essa nova versão no lugar da versão anterior, já modificada. É por isso que, sem perceber, a gente altera as nossas memórias. Da próxima vez que você lembrar daquele fato da viagem com o carro, no passeio com o pai e mãe e o irmão, não vai ser o mesmo. Já tem uma nova versão ali. Né? É tipo um documento de texto, gente, Word, vamos pensar assim, que você sempre que acessa escreve em cima dele e ele salva no automático. E não tem como recuperar as versões anteriores. Ou seja, essa memória não é estanque, ela está se modificando. Não só ela se modificou com os elementos daquele instante que você gravou a memória, foi uma memória específica para você, outra para o seu irmão, como cada vez que a gente acessa, isso também se modifica. Nunca é uma unidade sólida confiável por si só, como tudo que a gente está falando. Anicca, impermanência. E é justamente por isso, só uma curiosidade, que em investigações criminais, né, as perguntas elas não podem ser sugestivas. Porque toda vez que a gente lembra da memória, essa memória não é recuperada. Ela é regravada. Ela é reconstituída em cada momento que ela é acessada. Tá? E aí, se a pergunta lá do promotor, por exemplo, ou do juiz, traz uma sugestão, como por exemplo, o homem de boné vermelho estava na cena do crime, eu já estou colando essa informação de um homem de boné vermelho na cena do crime. Quando eu tentar me lembrar, talvez eu insira um homem de boné vermelho na cena do crime. Isso é sugestivo.
Ou até de forma mais sugestiva, mais sutil, se o promotor perguntar: você não viu por acaso um homem com boné vermelho? Esse detalhe pode acabar entrando na reconstrução, mesmo que ele nunca tenha existido na cena original. A memória, nesse caso, ela é contaminada. Ela sempre é. Por isso que, nesses casos, não se podem fazer perguntas sugestivas. Tá? Porque senão a gente cria falsas memórias. As memórias, portanto, não definem nosso ego, elas não são confiáveis, elas não são fixas, elas dançam como todo o resto. Como que seria, se elas não são fixas e se alteram, como seriam as memórias a nos definir? De forma a ter um eu unitário e imutável? Não rola. As memórias elas são como se fossem um pedaço de argila, gente. Cada vez que nós tocamos nele, molhamos ele, é como se ele ficasse suscetível a gente acrescentar uma nova camada e formos ajustando essa argila. Então, como todo o resto do corpo humano e todo o resto de energia que flui no mundo, é algo em constante transformação e correlação com tudo mais que existe. Energia dançante. Somos como a flor que interage com o sol, com os nutrientes da terra e tudo muda. Então, para o budismo, nada nos define como essência. Veja,